Fala galera, beleza? Tudo jóia com vocês? Bom, passando aqui para dar algumas dicas aí para vocês, né? Sobre o home office, porque a gente está vivendo um tempo aí de pandemia e muitas pessoas estão sendo condicionadas ao home office, que é o quê? Trabalhar em casa, né? Com seu computador, seu celular, seu notebook, enfim. Isso gera muitas dores. Então o pessoal pediu para mim para fazer esse vídeo aí falando sobre algumas dicas aí que você pode encontrar até na internet, sobre postura, sobre o que devemos fazer ou não, né, quando a gente tem esse trabalho em casa, né? O home office ele sempre existiu, só que devido à pandemia ele se expandiu mais e a tendência é as empresas pós-pandemia, muitas delas deixarem com que os seus funcionários continuem no home office. Bom, algumas coisas vocês veem na internet, eu vou falar, outras são dicas que as pessoas não prestam atenção, voltada também ao emocional no home office. Bom, quanto ao físico, a postura que temos que ter diante do home office, é que os ombros, né, quando você fica na mesa do computador, as pessoas ficam durante horas no computador sentado, então os ombros, eles têm que estar caídos, né, relaxado, eles não podem ficar tensos. Então quando você que trabalha com home office, na mesa, você tem um escritório na sua casa, você tem uma mesa, você tem um canto na sua casa que é o escritório, você não pode ficar com os ombros digitando com os ombros para cima. Isso vai tensionar o seu trapézio, tá? E vai acabar comprimindo as suas vértebras cervicais. E aí você pode te dar uma torcicolo ou afins. Então os ombros têm que estar sempre relaxados. Os braços na mesa, eles não podem também estar alto e nem muito baixo. Tem que ser uma mesa onde os ombros ficam relaxados e os braços fazem um ângulo de 90 graus, tá? Visão. A visão, o olhar para a tela do computador, a distância tem que ser 60 centímetros, tá? Então você não pode nem ficar assim, que as pessoas ficam assim, olhando na tela do computador, tá? Porque isso vai prejudicar a sua visão. Então a distância é 60 centímetros. A cada meia hora, o interessante é você, se próximo do local onde é o seu home office, ali do local do home office onde você tem, se tiver uma janela, você olha para essa janela ao ponto mais distante. Para quê? Para você dar um exercício à sua visão. Porque quando a gente fica voltado à tela do celular ou do computador, você está forçando a sua vista, né, a olhar textos pequenos, né, porque as palavras são bem minúsculas. Então, quando você olha um ponto distante, ali dentro de meia hora, intervalo a cada meia hora, você olha por 1, 2 minutos, você olha um ponto distante. E é bom também você sair também do computador, beber uma água. Tem muitos clientes meus que estão deixando água no computador. É legal, mas é bom também você levantar, porque esse exercício que você vai fazer de beber a água, né, você também já vai estar se alongando também, porque ficar horas sentado no computador também não é bom. As pernas você tem que ter uma cadeira com encosto confortável, tá? E a sua cadeira com encosto confortável, você não pode nem ficar muito inclinado para trás, assim mexendo no computador, e nem ficar para frente, tá? Porque se você ficar muito para frente, você vai aumentar a curvatura da sua coluna e vai te dar uma cifose, que são aquelas pessoas que têm uma acentuação que a coluna é acentuada, tá? Então, você tem que ficar ereto, o máximo possível ereto. Tem algumas pessoas, principalmente as mulheres, elas têm o que a gente chama um pouquinho de lombalgia, que é quando aqui a parte da lombar, aqui embaixo, tá? Abaixo das costelas, aqui é a nossa lombar,
é quando ela tem uma curvatura, ou seja, ela é um pouco voltada para dentro. Essa parte da lombar, ela não encosta na cadeira, o encosto da cadeira não acaba dando esse conforto para a lombar. O que, que vai acontecer? Você vai forçar a sua lombar, porque você tem que ter uma cadeira onde as costas por inteiro, tá? Tem que estar confortável. Se você tiver uma cadeira que ela só pega a parte final da lombar, tem muitas cadeiras que são assim, que o encosto é só na parte lombar, você vai acabar prejudicando toda a região da sua costela, toda a região da sua escápula aqui, e aí isso não é legal. Então você tem que ter uma cadeira onde o encosto dela seja o maior possível e abrange as suas costas por inteiro, tá? Para poder te dar um conforto. Se caso você tenha essa lombalgia e a parte da sua lombar das suas costas não encosta no encosto da cadeira, né? Então você pode colocar uma almofadinha. Você põe uma almofada, ou você pega uma toalha e você enrola a toalha, né, e põe aqui para poder dar esse apoio, esse maior conforto. Uma outra coisa interessante também é os joelhos. Então você não pode nem ficar com as pernas esticadas, né? Totalmente esticadas para frente, né? Por longos períodos, você pode ficar um período de 15 minutos a meia hora para você relaxar as pernas, mas não o tempo todo, tá? E você também não pode ficar com as pernas cruzadas, principalmente mulher que gosta de sentar com a perna cruzada, também não é bom, que você vai acabar dando um desgaste no seu quadril. Então o ideal seria você ter um assento, uma cadeira, aonde as suas pernas, tá? Elas não fiquem nem muito altas, né? Comprimindo aqui a parte do seu quadril. Se caso chegar a comprimir o seu quadril, você terá problemas futuros ao nervo ciático, né? A chamada cialtalgia aí, que é ciática, e a gente popularmente chama de ciático, ok? Então você não pode ter um assento onde os seus joelhos estão uma posição, suas pernas para cima, você vai ficar encolhido, e nem aonde a sua cadeira é muito alta e as suas pernas ficam só entre as pontas dos dedos. As pontas dos dedos dos seus pés ficam tocando o chão. Também não pode acontecer isso, tá? Então você tem que ter um ângulo também de 90 graus com a perna. O joelho, ele tem que estar encaixado no assento do banco, tá? Então ele tem que estar encaixado. Tem pessoas que saem do encosto da cadeira, ficam sentadas na ponta da cadeira, tá? E os joelhos lá na frente e ficam todo torto, encurvado, também está completamente errado, tá? Então você tem que ficar os joelhos encaixados no assento, ângulo de 90 graus, joelho e os braços, ombros relaxados, a visão 60 centímetros e, principalmente para encerrar, a tela do computador, ela não pode nem ficar acima da sua visão, senão você vai ficar assim, e nem abaixo, senão você vai ficar assim, e vai te dar um problema na cervical. Ela tem que ficar retilínea, tem que ficar na mesma posição do seu olhar. Cabeça nessa posição, nem para baixo, nem para cima, tá? E então você coloca alguns livros embaixo da tela do computador para poder dar uma elevação nele. A água, como eu disse, se você quiser colocar uma garrafinha de água, bacana, mas aí você não vai ter esse tempo de exercício, de alongamentos, isso seria ideal. Quando você trabalha home office, né? Um último detalhe que eu ia esquecendo, não posso esquecer disso, fones de ouvido. Então tem pessoas que ficam com os fones de ouvido em home office, ou ficam ouvindo a reunião do chefe ali, alguma coisa, ou algum áudio, algum vídeo referente ao home office aqui, ou algum cliente que está ligando, né? Então ele fica com fone de ouvido. E se ele não está exercendo o trabalho em áudio, mas sim em digitação, e isso também não é bom, tá? Porque você tem períodos longos ali dessa vibração sonora que vai ter no seu ouvido,
e você também precisa um pouco de silêncio de vez em quando. Você precisa relaxar o canal auditivo, é silêncio ao máximo. Então a gente já tem diariamente tantos barulhos, ruídos, né? Barulhos de automóveis, barulhos do dia a dia, e som, e vizinho, enfim. Então, no momento do home office, se você puder, por alguns períodos, também tire o fone de ouvido e não ouça nada, nem nas caixas de som do computador, nem o fone de ouvido. Tente ficar um período concentrado no seu trabalho sem esse fone de ouvido, que também, períodos longos ouvindo uma música, também você vai dar uma descarga aí no seu ouvido e você vai acabar prejudicando a sua audição, tá? Então, voltando aí, o home office, quando você trabalha home office, ou seja, a sua casa, ela deixou de ser uma área de lazer e de repouso e de alimentação. Ela incluiu também uma área de trabalho. Porque a casa, na verdade, é isso. O nosso lar é isso. É um local de repouso, de alimentação e um local de lazer. Onde lazer, o período em que você tem ali um momento onde você conversa com seus familiares, você recebe uma visita, enfim. Quando você põe o trabalho, você está trazendo, o que você está trazendo? Você está trazendo toda aquela situação que você passaria no seu trabalho se você estivesse numa empresa, porque não mudou. O seu trabalho é o mesmo, só mudou o local ao qual você irá exercer o seu trabalho. Você exercia na empresa, agora você vai exercer em casa. O chefe brigava com você na empresa, agora ele vai brigar na sua casa. Tá? Então, o que acontece? Os mesmos compromissos, as mesmas obrigações, a mesma cobrança que você tinha no seu serviço, você está trazendo agora para dentro da sua casa. E a sua casa, ela deixou de te dar o conforto, o lazer, o repouso, a alimentação, e você está incluindo a cobrança dentro dela. Você está jogando, você está colocando o home office. Isso, o que acontece? Quando você está dentro de uma empresa e você leva uma chamada de um chefe, um patrão seu, um superior, você fica estressado, nervoso, você vai descontar onde? Você vai descontar num vício seu, seja um cigarro que você vai fumar ali na área da empresa que tem de fumantes. Você vai conversar com algum amigo seu de trabalho, você vai esbravejar, botar para fora, ele vai falar para você, calma, não fica assim. Quando você está em casa, quem que você vai recorrer? Se você tem um núcleo familiar, se você não mora sozinho, na sua esposa, nos seus filhos, os próximos. Então toda a descarga do seu trabalho você vai descontar nos seus familiares. E isso pode dar brigas consecutivas devido ao seu trabalho. Então isso você também tem que ficar atento. E quando você traz o home office para dentro de casa, você tem que começar a dividir a sua casa. A sua casa agora não é mais um todo, você vai dividir ela. Então você vai dividir a sua casa como ela sempre foi, como ela sempre teve a divisão, só que agora tem um home office. Então, como que era a divisão da casa? Tinha o quarto, que era o repouso, tinha a cozinha, que era a área de alimentação, tem a sala, ou um quintal, uma churrasqueira, enfim, né, que é a área de lazer da sua casa. E aí tem os quartos dos filhos, enfim, isso não entra, mas a base da sua casa seria essa. Bem, você colocou home office, ou você tem uma parte na sua casa, ao qual você tem um quarto, um cômodo, ao qual você faz o único ou home office. Ou você põe o home office em algum ambiente da sua casa, né? Então, aí o que acontece? Você tem que colocar na sua cabeça que o seu quarto e a sua cozinha e a sua área de lazer não estão disponíveis para você 24 horas. Você precisa tirar esse conceito. Por quê? Tem muitos clientes meus que estão fazendo home office, dão aquela clássica paradinha, né? E o que eles vão fazer? Vão na geladeira, vão na despensa, vão comer algum chocolate, alguma besteirinha, alguma coisa, e o serviço
não rende. E além do serviço não render, ele vai começar a se alimentar de uma forma errada, né? Então, tem gente também que eu conheço que para o serviço e vai deitar no sofá, assistir alguma série, alguma coisa assim. Ou vai brincar com o filho, ou vai até dormir. Tem clientes meus que são 1 hora da tarde, 2, vai dormir. Tem clientes que estão em home office e não almoçam mais o horário normal. Vamos dar um exemplo, a pessoa almoçava meio-dia, 1, tem dias que ela vai almoçar 11 horas, tem dia que vai almoçar 2 da tarde. Então você acaba por dar desregular o seu relógio biológico no sono, na alimentação, no repouso, no lazer, no relaxamento. Isso não pode. Então, se você tem um home office, você tem que entender que a sua casa, enquanto você está em home office, não é sua casa. Se você estivesse trabalhando, você teria um horário de almoço, meio-dia, 1. Então, você tem que colocar em você que meio-dia, 1 você vai almoçar, ok? Então você não pode ter intervalos nos quais, agora eu vou na despensa, vou pegar uma fruta, vou pegar um chocolate, vou beber um refrigerante. Não, porque na empresa você não faria isso, né? E o seu quarto é o seu repouso, a sua área de lazer é onde você se descontraria. O seu quarto é o último cômodo que você vai entrar na sua casa depois que você acabou o home office. Você tem que colocar um horário para você. Qual que é o seu horário de trabalho no home office? Das 7 horas da manhã até 6 da tarde. Dentro desse horário, você não pode de forma alguma entrar no seu quarto, tá? Porque você tem que tirar esses vícios, você tem que não ver mais a sua casa como a sua casa, só depois do seu expediente de trabalho. A sua área de lazer, dentro da sua empresa que você trabalhava, você tinha uma área de lazer. Se você tinha um período ali, um café da manhã, um café da tarde, ao qual tem pessoas que usam esse período para um lazer, ler um livro, olhar um celular, enfim, coisas diversas. Aí você pode pegar esse período e fazer o lazer da sua sala. Quando o seu filho vir, porque ele não tem uma noção, e pedir para você brincar com ele, porque ele vai ver você constantemente em casa, e falar, pai, mãe, vem brincar aqui comigo, você tem que colocar isso para ele também. Falar, pai, a mãe vai brincar com você de manhã, durante meia hora, esse horário. À tarde, meia hora, esse horário. Por quê? Porque senão você vai desregular não só o seu relógio biológico, mas toda a sua família, né? Então, a sua atitude no home office vai desregular a sua esposa ou o seu marido, vai desregular os seus filhos, vai desregular a sua vida como um todo. E aí esse home office vai acabar virando um inferno na sua vida. E aí você vai querer fazer o quê? Voltar para a empresa. E aí você vai começar a criticar o home office, você vai começar a ter mais brigas consecutivas com a sua esposa ou com o seu marido, com os seus filhos. E aquilo vai começar a ficar estressante, vai criar picos de ansiedade, vai ficar sufocante para você. Por quê? Porque a sua casa não tem mais a mesma condição de quando você estava na empresa. Quando você está na empresa, o que acontece? Acontece uma cobrança, uma briga com o chefe, como eu disse, você não vê a hora de sair da empresa, bater o cartão de ponto e ir para onde? Para sua casa, né? Só que agora o seu trabalho é na sua casa. Então não tem para onde você fugir. Você não tem uma fuga. Você não pode falar, não vejo a hora de acabar o trabalho aqui para minha casa, porque você já está na sua casa. Então o que acontece? A sua fuga vai ser o quê? Fora de casa. Então aí você vai começar a sair para ir descontrair fora de casa. Você vai pegar o carro, você vai num bar, você vai numa lanchonete, você vai num café, você vai em uma padaria, em algum lugar. Então você vai começar a criar um vício fora da sua casa. E esse vício vai virar uma rotina. E isso pode trazer um perigo muito grande. Que aí isso puxa uma tendência ao quê? Ao alcoolismo, ao fumo, pode puxar também a obesidade, você pode comer compulsivamente e começar a aumentar o seu peso corporal. Então isso também não é bacana. E aí você vai começar a fugir da sua casa, vai começar a fugir da sua família, fugir dos seus filhos.
E aí você vai começar a criar um vínculo fora de casa. O prazer não estará mais na sua casa, estará fora de casa. E o prazer estando fora de casa, você corre vários riscos. Então, galera, basicamente é isso aí que eu queria falar para vocês, a postura, tá? No home office. Celular, principalmente, quem trabalha com home office no celular, não ficar muito de cabeça baixa, assim, olhando o celular. Não só home office, todos. Hoje em dia, crianças de 11 anos já têm dores na cervical, tá? Devido a ficar com o celular assim. E não. Então, o que você faz? Deita numa cama, né? Se não for um home office, aí eu já estou falando para crianças, né? Adolescentes. Deita numa cama, tenta ficar com o celular assim, ou você arruma a sua postura para você olhar o celular assim, mas não fique constantemente com o celular mexendo assim, porque vai te dar dores cervicais e serão crônicas futuramente. E já você que mexe com home office, você precisa do celular, então você tem que pôr um tripé para você mexer no celular ali, aqueles tripézinho pequenininho. Você põe um tripé daquele e você vai vendo o seu vídeo, vai conversando com o seu chefe, uma reunião de trabalho, alguma coisa assim. Ok, galera? Espero poder ter ajudado aí vocês nesse vídeo aí. Vou falar outros vídeos de postura, de alongamento, de saúde. Vamos falar aí como sofá, que as pessoas também deitam e dormem no sofá, e sofá não foi feito para dormir, sofá foi feito para sentar, por isso que ele tem 3 lugares ou 2 lugares e não um, né? Então, o sofá foi feito para você sentar, né? Sofá é comunitário, ou seja, não é só seu, não é uma cama, né? Então, as pessoas deitam lá com a cabeça no braço do sofá e tem todas essas dores aí já conhecidas. Outros vídeos posteriores irei falar também da donas de casa e empregadas domésticas que têm dores devidas ao quê? Ao manuseio de rodo, lava-louça, vassoura. Se você tem um rodo ou uma vassoura de um cabo muito curto, você vai ficar cada vez mais encurvada. Isso vai te dar dores na escápula, porque você faz esse movimento. Vai te dar dores na lombar, tá? Então, eu vou fazer vídeos posteriores a isso também, falando sobre a saúde física, posturas, alongamento e falando sobre saúde emocional, ok? Então, a gente vai ter esses vídeos aí por semana. Vamos ter os vídeos aí que eu sempre coloco no início da semana, que é para começar a semana naquela autoestima, né? E depois dos 3 vídeos finais, vou falar um vídeo sobre os nossos novos estudos, que eu falei no vídeo anterior, que é a consciência presente, e os 2 outros vídeos, um sobre saúde física e um sobre saúde emocional. Beleza, galera? Espero poder ter ajudado vocês e se vigiem, tá? Constantemente aí no home office aí, não deixe o home office se tornar um Hell's Office, como dizem por aí, né? E se cuidem, e acabando essa pandemia, quem ficar com o seu home office, continuar no home office, dobre, triplique ainda mais as atenções devidas. Tá ok, galera? Sou Patrick de Castro Vilarinho, massoterapeuta, ajudando você a se livrar das suas dores físicas e emocionais através de técnicas e terapias. Ok, galera? Tchau, tchau. Tenham um dia iluminado. Tchau, tchau.